Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos entender junto com você a revolução tecnológica e a compreensão da realidade que nos cerca a partir dessa revolução tecnológica. Nossa primeira tarefa, então, é fazermos uma distinção clara para você entre aquilo que nós chamamos de ciência e aquilo que nós entendemos como tecnologia. Quando nós falamos de ciência, nós estamos tentando entender a realidade que nos cerca. Nós estamos tentando entender o real. Estamos tentando entender aquilo que há. E, portanto, o conjunto de leis, o conjunto de normas, o conjunto de princípios que rege a realidade. Nesse sentido, a ciência se preocupa com o método científico, a elaboração de uma tese, de uma antítese e de uma síntese do conhecimento daquilo que há. Ciência, por exemplo, é eu compreender o fenômeno tal qual ele se apresenta. Já a técnica é a apropriação da ciência para a criação de bens e serviços que, em tese, deveriam trazer conforto ou melhoria da qualidade de vida para a coletividade. Para você ter uma clareza sobre o que nós estamos falando, basta você pensar lá no vírus da Zika. Esse vírus ele é transmitido, por um mosquito Aedes aegypti, que também transmite a dengue, e quando na presença de gestantes, nós temos o desenvolvimento, em muitos casos, do feto com microcefalia, com um subdesenvolvimento da capacidade cerebral. Ora, ciência se preocupa em entender qual é o vetor, qual é a doença, quais são as consequências, como é que ela se manifesta. A ciência descobriu, por exemplo, todos esses mecanismos. E a partir daí, a técnica farmacêutica nos permitiu criar um vírus atenuado da Zika, que uma vez introduzido em ratos de laboratório, permitiu o desenvolvimento de anticorpos a este vírus e muitas vezes, quando a fêmea de rato engravidava, o vírus da Zika era injetado e ela não desenvolvia a doença e nem o feto, porque os anticorpos agiam imediatamente. Isso está permitindo o desenvolvimento de uma vacina contra o vírus da Zika. E isso é a tecnologia utilizando-se de conhecimentos científicos para a produção de um bem ou serviço colocado à disposição do bem-estar da coletividade. Pois bem, nós vamos analisar que todas as revoluções tecnológicas trazem mudanças extremamente profundas na maneira como nós compreendemos o mundo. A primeira grande revolução tecnológica, ela surge lá em 1850, na Inglaterra, com a invenção da máquina a vapor. Naquele momento, nós temos um conjunto de mudanças de ordem social, econômica, que também vai garantir a consolidação política de uma classe social dominante, que será a burguesia. A primeira revolução industrial surge, então, primeiro, com a invenção da máquina a vapor. Pela primeira vez, a humanidade não ficava mais dependente da mão de obra humana, da força animal da tração, ou da energia eólica do vento, ou da energia provocada pela queda d'água, que é a energia hidráulica. Eu agora, através do vapor, eu poderia gerar uma máquina para a produção de bens e serviços. Naquele momento, nós temos a substituição da energia eólica, hidráulica, humana e da força motriz dos animais pela energia do carvão mineral, um hidrocarboneto fóssil que, quando queimado, permite o aquecimento da água, que vira vapor canalizado em alta pressão, que move um braço mecânico, permitindo então o surgimento, pela primeira vez na história da humanidade, da fábrica, da unidade industrial, da produção em massa. Essa revolução acontece na Inglaterra, a adoção de uma matriz energética que é o carvão mineral, o surgimento da indústria têxtil, depois da indústria de confecção, da indústria de calçados.
a uma mudança. O trabalhador deixa de trabalhar no seio, né, da sua família, da sua casa, onde ele tinha o domínio completo de todos os parâmetros para poder produzir um bem. Ele era dono dos meios de produção, portanto, de todos os instrumentos e ferramentas que ele utilizava para produzir o bem, e agora esse trabalhador alijado dos meios de produção, alijado do ambiente domiciliar manufatureiro, ele vai vender a única coisa que ele tem, né, que é a sua força de trabalho. E para Karl Marx, um filósofo e economista alemão, ele diz que neste momento ocorre a alienação do trabalhador, porque ele perde a noção do todo produtivo, ele passa a produzir apenas uma única etapa desse processo e, ao mesmo tempo, ele perde o controle dos meios de produção, ou seja, das ferramentas que ele utilizava para produzir um bem. Mas pela primeira vez na história da humanidade, nós começamos a produzir bens em larga escala, uma produção em massa e, portanto, com um ganho muito significativo de produção e de produtividade. Lembre-se que produção é a quantidade física de bens produzidos e produtividade é essa produção dividida pelo espaço ou pelo tempo. Nesse momento, nós temos uma ascensão da classe burguesa, daqueles que são donos dos meios de produção, diríamos hoje dos capitalistas, né, como a classe social dominante economicamente e muitas vezes econômica e politicamente, inclusive no seio atual. Essa primeira revolução industrial, ela sofre uma nova modificação na passagem do século XIX para o século XX, quando nós vamos ter a segunda revolução industrial, chamada também de revolução metalomecânica, liderada pelos Estados Unidos, onde haverá uma mudança fundamental na matriz energética. Eu saio da dependência do carvão mineral e passo a ter a utilização do petróleo, que é uma fonte energética altamente plástica, que gera o óleo diesel, o óleo lubrificante, a querosene de aviação, a gasolina, solventes, pigmentos, plástico, polietileno, polipropileno, nylon e, portanto, com uma utilização extremamente diversa. Nessa segunda revolução industrial, a liderança dos Estados Unidos se dará com a invenção do motor à explosão, que vai permitir o surgimento dos automóveis, da aviação e também das embarcações movidas a óleo diesel. É o desenvolvimento da indústria química, da eletricidade, da petroquímica, da indústria farmacêutica que caracterizará essa segunda revolução industrial. Nesse momento, o paradigma de produção e de gestão será o Fordismo-Taylorismo. Henry Ford cria a linha de montagem, utilizando-se da segmentação do trabalho. Numa ponta entra o chassi e na outra ponta sai o carro pronto. Eu tenho uma produção em massa com pouca variedade produtiva. Eu tenho uma concentração espacial das atividades econômicas no mesmo lugar. Características, portanto, desse Fordismo. Frederick Taylor, o pai da administração científica, parte de algumas ideias para aumentar a produção e a produtividade, como a hipersegmentação, né, do trabalho, a separação entre a gerência que pensa o processo e o operário que executa, e uma padronização do modo de produção. Essa segunda revolução industrial, entre o século XIX e o século XX, ela será interrompida por um outro paradigma que nós chamamos de terceira revolução industrial, que começa lá ainda durante a Segunda Guerra Mundial, na década de 40, década de 50, mas que vai se consolidar na década de 1970. É a chamada Revolução Tecnocientífica Informacional. Nanotecnologia, biotecnologia, informática, robótica, química fina, petroquímica, implica lá telecomunicações e implica uma mudança radical de paradigma. Do paradigma fordista, taylorista, para o paradigma pós-fordista, também chamado de produção flexível, ou também conhecido como toyotista,
porque foi implantado pela primeira vez com sucesso na fábrica da Toyota no Japão. Aqui eu quero a produção just in time, portanto com estoque reduzido, pequenas unidades fabris, uma alta variedade produtiva, um trabalhador flexível e generalista e uma desconcentração espacial das atividades econômicas, buscando vantagens comparativas, como, por exemplo, a mão de obra barata, incentivos fiscais, ausência ou fraqueza de sindicatos, legislação trabalhista fraca ou inoperante, mercado consumidor, matéria-prima, fonte de energia barata. E, portanto, nós temos a configuração de uma terceira revolução industrial que nos permite entender o mundo atual. Bom, pessoal, se a gente entendeu, então, esse início de configuração, a gente pode, então, colocar isso no papel para você, beleza? Então, dá uma olhadinha lá para o nosso quadro para a gente fazer um resumo esquemático disso que nós acabamos de dizer para você. Confere lá. Nós estamos falando que nós temos uma grande mudança, que é a chamada primeira Revolução Industrial. Essa primeira Revolução Industrial, ocorrida lá em 1750, nós tivemos um país líder, que foi a Inglaterra. A tecnologia desenvolvida foi a da máquina a vapor e a utilização de um hidrocarboneto fóssil como matriz energética, que é o carvão mineral. A introdução da máquina a vapor permite o surgimento da indústria tal qual nós conhecemos no momento atual, o que me permite um aumento significativo da produção e da produtividade. Nesse momento aqui, ocorre uma segmentação do trabalho. Essa segmentação do trabalho, junto com o fato da perda da classe trabalhadora dos instrumentos dos meios de produção, porque aqui os meios de produção são apropriados pela burguesia. E aí, na visão de Karl Marx, ocorre então a alienação do trabalhador, que passa a vender a única coisa que ele tem, que é o seu tempo e o seu conhecimento. Bom, se conseguimos compreender então essa primeira revolução industrial, é preciso lembrar que a humanidade vai passar por uma segunda revolução, que vai acontecer lá entre o finalzinho do século XIX, início do século XX, chamada de Revolução Metalomecânica. Essa revolução metalomecânica vai permitir lá a troca do hidrocarboneto fóssil carvão mineral pelo petróleo, como nova matriz energética mundial. O petróleo, que é uma matriz extremamente plástica, Ele vira querosene de aviação, a gasolina, o óleo diesel, o óleo lubrificante, ele serve para asfaltamento, ele serve para queima em termoelétrica, plástico, polietileno, polipropileno, nylon, enfim, nós temos uma infinidade de produtos relacionadas ao petróleo, uma matriz energética muito plástica. Essa revolução metalomecânica, ela permite a invenção do motor a explosão e, com ele, do automóvel, da aviação e das embarcações movidas a óleo diesel. Há uma grande revolução nessa época relacionada à química, à eletricidade, ao desenvolvimento de toda uma indústria, que passa a contar com níveis cada vez mais elevados de produção e produtividade. Dentre eles, duas grandes inovações trazidas nessa época. O primeiro, o Fordismo, a ideia de Henry Ford de criar uma linha de montagem de produção de bens e serviços, e por um outro lado, a ideia de Taylor, que ficou conhecida como Taylorismo, que propunha lá uma hipersegmentação do trabalho,
onde cada trabalhador fizesse apenas uma pequena fração do processo produtivo, se tornando uma mão de obra especializada, com uma clara separação entre a gerência que pensava o processo e o operário que executa, e uma padronização do modo de se produzir. E com isso, a gente ganha uma produção em massa de bens e serviços. Bacana? Vamos botar na tela. Nós temos então um segundo grande evento, que é lá a nossa segunda revolução industrial. Essa segunda revolução industrial, acontecida lá no final do século XIX, início do século XX, terá um novo país líder, que são os Estados Unidos, com a invenção do motor a explosão. Nós temos a troca da matriz energética do carvão mineral para o petróleo. Nós temos o desenvolvimento dos automóveis, da aviação e das embarcações movidas a diesel. Por essa época, nós vamos ter um desenvolvimento da eletricidade, do setor químico e do setor petroquímico. Teremos por essa época o Fordismo, que se caracteriza sobretudo, né, pela linha de montagem e depois pelo chamado Taylorismo, que vai permitir, com a hipersegmentação do trabalho, aqui uma hipersegmentação do trabalho. Para você entender a hipersegmentação do trabalho, o exemplo que eu gosto muito é você pensar no pit stop da Fórmula 1. Você tem lá um trabalhador que tira a roda dianteira direita, o outro à esquerda, o outro à traseira, tem outro que coloca o pneu, um limpa o visor, o outro passa informação para o piloto, o outro coloca combustível. Então observe que entre 9 a 13 segundos se trocam os 4 pneus, se abastece o carro, se limpa o visor, se passa informação para o piloto. E, portanto, a hipersegmentação do trabalho, ela permite ampliar significativamente a produção e a produtividade do pit stop. A segunda revolução industrial, ela é marcada, então, pela mudança da liderança para os Estados Unidos, como a principal potência industrial, o surgimento do motor, né, a explosão, só corrigindo aqui, a explosão, o surgimento do petróleo como matriz energética mundial, automóveis, aviação e embarcações movidas a diesel, o surgimento da eletricidade, da indústria química, petroquímica, o Fordismo com a linha de montagem e a produção em massa e o Taylorismo com a hipersegmentação do trabalho. Porém, nós conseguimos vislumbrar, né, uma terceira revolução industrial, que começa já a surgir entre a década de 1940 e 1950, em plena Segunda Guerra Mundial e logo após a Segunda Guerra Mundial, e que se consolida na década de 1970, que é uma revolução tecnocientífica informacional. É o surgimento, né, da robótica, das telecomunicações, da indústria, né, nuclear, espacial, né, militar. Nós vamos observar a biotecnologia, a nanotecnologia, o setor farmacêutico, petroquímico, química fina. Enfim, nós temos uma série de setores altamente relacionadas ao setor científico e tecnocientífico. Essa revolução, portanto, é chamada de revolução tecnocientífica informacional, que caracteriza o cenário atual da humanidade. Então vamos botar isso lá para você. Nós estamos vivendo, portanto, pessoal, agora um terceiro momento,
que é a chamada terceira Revolução Industrial. Essa revolução, ela começa a surgir na década de 1940, mas se consolida para valer a partir da década de 1970, né? Portanto, nós estamos falando de uma revolução técnico-científica informacional com o desenvolvimento da nanotecnologia, da robótica, espacial, nuclear, telecomunicações, biotecnologia, farmacêutico, etc. Então, esse é o momento, né, da ciência e da tecnologia no momento atual. O desenvolvimento de uma nanotecnologia, da robótica, espacial, nuclear, telecomunicações, biotecnologia, farmacêutico, petroquímico, dentre outros, que se consolidam na década de 1970, caracterizando, portanto, o momento atual como uma revolução tecnocientífica informacional. A grande questão é que essa nova revolução, ela passa a aumentar ainda mais e de maneira significativa tanto a produção quanto a produtividade, porque ela passa a adotar agora um novo paradigma produtivo e de gestão que nós chamamos de pós-fordismo, também chamado aí de produção flexível, né? Essa produção flexível, também conhecida como toyotismo, parte de uma outra ideia, né? Da ideia lá da produção, né, a partir, né, das especificidades de cada consumidor e, portanto, com muito maior variedade produtiva, a produção que nós chamamos de just in time no momento da demanda, reduzindo os estoques e o tamanho das fábricas, com um alto processo de robotização, informatização e mecanização da produção. A gente vai poder observar que a ideia agora é ter um trabalhador generalista que faça várias funções e não um trabalhador especialista. A ideia é que a hierarquia nas empresas seja comprimida com um número menor de relações hierárquicas, que ela seja muito mais horizontal do que vertical e, portanto, há uma mudança significativa de paradigma. Daquilo que antes, na segunda revolução industrial, a gente chamava de fordismo-taylorismo, para aquilo que hoje nós chamamos de pós-fordismo, também chamada de toyotismo, porque pela primeira vez foi implementada com sucesso na fábrica da Toyota no Japão. Então esses são os paradigmas da Revolução Industrial. Bacana? Pessoal, abraço grande a todos. A gente se encontra na próxima aula. Até lá!